Bom dia, bom dia. Sou Andréa Amaral, coach, analista de perfil comportamental, palestrante e venho trazer a reflexão do dia para você. Hoje eu quero te perguntar o quanto você reclama. E com essa pergunta, eu quero que você faça uma análise crítica da quantidade de reclamações que você faz por dia, por semana, por mês. Como seres humanos, eu considero que a reclamação faz parte da vida de todo mundo, inclusive é uma das nossas grandes fragilidades. Mas a gente precisa de entender algumas questões. Eu mesma reclamava muito e reclamo ainda, mas eu tenho tido cada dia mais autoconhecimento, refletido mais sobre isso e tentado minimizar a quantidade de reclamações. Eu melhorei muito e hoje eu penso muito antes de reclamar. Quero até contar para vocês aqui que no ano de 1990 eu levei, assim, no final do ano, no ensino médio, o título de Reclamações 90, para vocês verem o tanto que eu reclamava. Só que hoje eu entendo algumas coisas e quero compartilhar com vocês. E no final eu vou contar uma historinha aqui que faz muito sentido para mim e quero que vocês escutem. Então vamos lá. Reclamar é clamar duas vezes aquilo que eu tô falando, aquela reclamação que eu tô fazendo. Então, todas as vezes que eu tô reclamando, eu tô mandando para o universo uma vibração daquilo que eu tô falando. Então, quando eu reclamo, eu tô pensando em alguma coisa e toda vez que eu penso, eu sinto e aquilo gera uma ação. Vamos ao exemplo. Eu tô chateada com alguém da minha família que falou alguma coisa, eu não gostei e eu começo a contar para as pessoas sobre aquilo. Então, toda vez que eu penso que eu volto naquela imagem, naquela situação, vai voltar o sentimento de tristeza, de angústia, de chateação, o sentimento de frustração com aquela pessoa, várias coisas. E isso vai me gerar uma ação. Porque todas as vezes que esses sentimentos todos aí que eu falei, podem ter outros, vêm para mim, eu vou acabar tratando alguém mal, dando uma má resposta, fazendo alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Então, nós temos que entender isso para falar de reclamação. E nós reclamamos muito, gente. A gente tem o hábito de reclamar o tempo todo de tudo. E isso torna as coisas muito piores. Vou dar um exemplo básico aí, principalmente aí para quem é dona de casa. Às vezes tem aquele monte de vasilha lá na cozinha. Você tem que lavar, né? Porque outras pessoas deixaram e não fizeram a obrigação delas de lavar e tal. Aí vamos pensar naquele quantidade enorme de vasilha lá na pia. Aí eu vou pegar e vou lavar e tô reclamando. Ah, porque ninguém colabora, porque eu tenho que lavar tudo, porque eu tô cansada, porque eu não aguento mais. Um exemplo. E aí, pensa que sentimento que isso vai me trazer. Eu vou estar reforçando aquele sentimento negativo, aquilo vai estar ruminando, aquilo me causa um mal-estar. Olha o que eu estou mandando para o universo, certo? E isso eu já aprendi tem muito tempo. Quando eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que eu estou chateada de fazer, que eu não estou afim, eu tento tornar o ambiente melhor. Eu coloco uma música, eu começo a cantar, se for possível, eu começo a pensar em coisas positivas, ou ouvir, né, um podcast, um vídeo, algo que me leve para outro patamar, para aquilo não me deixar chateada e não causar aquele mal-estar. Nós somos um ser onde está tudo interligado. Então, se eu tive aquele monte de sentimento negativo, olha o tanto de hormônio que vai ser liberado, né? Quantas alterações físicas que isso vai me causar. Então, nós precisamos de entender que a reclamação constante, ela não é só um hábito negativo, não, mas ela é um veneno que afeta a mente da gente, a energia e a espiritualidade. As palavras, boas ou ruins, gente, elas carregam vibração, carregam poder. E cada vez que eu reclamo, eu reprogramo meu cérebro para negatividade. Eu vou criando um ciclo vicioso que afasta as coisas boas, atrai mais coisas ruins para mim. Então, toda vez que eu estou reclamando de alguma coisa, eu estou fazendo com que aquilo se repita. Já é provado pela ciência que o cérebro ele vai se adaptando àquilo que é repetido. Vai criando os caminhos neurais, é como se fosse uma trilha que a gente vai formando ali. Então, quando eu reclamo, eu crio conexões neurais que reforçam esse comportamento.
Então, ele vai ficando automático, a gente começa a reclamar sem ver, e reclama, reclama, reclama. Por isso que a gente precisa de tomar consciência das coisas e ter autoconhecimento. Porque quando eu fico reclamando, a minha mente, com o tempo, ela começa a ver o mundo cada vez mais com a ótica da escassez, da dificuldade, que tudo é ruim. Então, a minha memória, minha capacidade de resolver problemas, ela vai ficando prejudicada e a energia vai diminuindo. Inclusive, eu sugiro a quem quiser, gostar, estude um pouquinho mais sobre a questão das conexões neurais, né? Hoje a ciência já provou isso, tem vários estudos. É muito interessante e a gente começa a refletir e mudar nossas ações devido a isso. Saindo um pouco agora da questão científica, no plano espiritual, a reclamação ela gera um campo vibracional denso, negativo, que atrai mais situações que reforçam ainda mais minha insatisfação. Então, quanto mais eu reclamar, mais aquilo eu vou atrair para minha vida, né? Estou repetindo de novo o que eu já falei. Então, a mente da gente, ela vai sintonizando com esses padrões de frustração, de negatividade, de angústia e bloqueia a minha conexão com as energias elevadas, com as energias superiores. Então, quanto mais eu verbalizo problemas, mais força eu vou dar a eles, tá? É como se fosse um imã, a gente atrai. Nós somos uma antena de televisão, um imã, você pode fazer aí a metáfora que você quiser. Então tá, André, eu entendi o que você falou, como é que eu vou fazer para mudar? A primeira coisa é lembrar que tudo é um processo. Eu até falei na palestra que eu ministrei essa semana, não despreze a labuta dos treinos. A gente tem que treinar, treinar até se tornar. Então, tudo é um processo. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter consciência disso. Todas as vezes que eu estiver reclamando, eu tenho que ter consciência que eu estou reclamando. Segundo, eu mudar a minha forma de expressar, né? Substituir, às vezes, a reclamação pela gratidão, substituir o pessimismo pela confiança. Na hora que eu tiver com medo, eu começar a crer em alguma coisa positiva e olhar as palavras. O que você está proferindo? O que está saindo da sua boca? Que reclamação que você está fazendo o tempo todo? Eu tenho que lembrar que o que eu alimento de pensamento, ele se expande. E para terminar, porque eu sei que já se alongou, eu quero contar uma história que fez muita diferença para mim. Então, como a consciência é importante. Esses dias aconteceu um fato que me desagradou muito, que era uma situação que eu não concordava e eu queria muito reclamar. Nossa, mas eu fiquei chateada, injuriada, angustiada. Nossa, aquilo me deixou assim, numa situação que eu precisava de falar. Falei assim, nossa, gente, mas eu vou ficar reclamando disso, é uma coisa que eu tinha que aceitar. O que eu fiz? Eu conversei com uma amiga minha que eu sabia que ia entender a situação. Reclamei. Falei assim com ela, falei, olha, eu não vou ficar reclamando disso, eu queria desabafar, foi um desabafo, eu queria falar com você, que eu sei que você me entende, e eu não vou refalar disso mais. Então, eu tive essa consciência, cheguei, contei pro meu marido, falei, olha, não vou ficar reclamando, não vou ficar falando disso com ninguém, eu vou aceitar que dói menos. E não reclamei mais. Então, eu precisei desabafar, porque eu ainda sou muito imperfeita, né? Falo que se a gente fosse perfeita, se eu fosse perfeita, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Então, eu reclamei com uma pessoa, falei tudo que eu precisava e falei, agora eu não vou falar mais. Porque se eu não tivesse tido essa consciência, eu ia contar essa história para um monte de gente. Eu ia mandar mensagem para um monte de gente. Eu ia ficar reclamando e não ia mudar. Porque eu ia ter que aceitar. Então, foi uma atitude que eu tive por questão da minha consciência da reclamação. Certo? Então, foi essa história aí, né? Foi para complementar e para vocês levarem para a vida de vocês como exemplo e começarem a se questionar quando vocês estiverem reclamando demais. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, curta, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.